polímeros de adição, também chamados de cadeia, e polímeros de condensação. Então, vamos nos lembrar, em polímeros, existe muita classificação, tá? Você classifica como homopolímero ou copolímero, se os monômeros são iguais ou diferentes. Você classifica polímero de adição ou condensação de acordo com a reação que gerou ele. Você classifica como polímero natural ou artificial, obviamente, se ele for natural ou artificial. Lembrando vocês que as borrachas, elas são polímeros, né? A borracha que vem da seringueira, mas a borracha que vem da seringueira, ela é uma borracha que é quase inútil, tá? Ela é um material pegajoso no verão, quebradiço no inverno, não serve para nada, tá? Então, olha só, possuem cadeias flexíveis amarradas umas às outras com uma baixa densidade de ligação cruzada, tá? É a base do que eu tenho para te falar nesse vídeo, porque é muito utilizado o termo baixa densidade, alta densidade durante os estudos de polímeros, só que você lá na frente fica perdido, porque muito poucas vezes alguém te explica, mas é alta e baixa densidade do quê? Aqui está. Nós, quando falamos de alta densidade, baixa densidade, estamos falando não da densidade do polímero em si, não de pegar uma massa do polímero, ver que volume que dá aquilo ali e dividir a massa dele pelo volume dele, né? Não é isso. É em relação às ligações cruzadas que ele possui, tá? Então, o que que é? Por que não se fala baixa quantidade? Se fala baixa densidade? Porque lembra, densidade, ele te dá uma ideia do quanto você tem num determinado espaço. Então, o que nos interessa quando a gente estuda os polímeros é, em um espaço pequeno da cadeia, tem bastante ligação cruzada ou tem pouca? Isso é muito importante que você tenha em mente, tá? A borracha natural, ela tem pouca ligação cruzada para cada, vamos dizer assim, para cada pedaço da sua cadeia. Se a gente pegar o mesmo pedaço, o mesmo tamanho da cadeia, né? Vamos lá, 1 nanômetro de uma cadeia que tem alta densidade, a gente vai ver um monte de ligação cruzada a mais naquele mesmo comprimento ali da cadeia. Então, lembre-se que essa é a questão. Se você tem pouca ligação cruzada, o que é ligação cruzada? Repetindo para você. Os polímeros, eles são formados por moléculas muito grandes. Por isso que já tem o nome, polimeros. Então, você pega moléculas pequenas, junta aos montes e gera uma molécula grandona. Esse é o polímero. Só que um polímero, ele não é como o diamante, sabe? O diamante, ele é uma cadeia gigantesca que quando você pega aí, depois vocês dão uma olhada em casa, né? Abre o armário aí, pega aquele diamante grandão que vocês têm. Aquilo, quando você pegar na sua mão, aquilo é uma molécula só. Aquilo é uma rede de ligações. Então, não se trata de moléculas que estão atraídas por forças intermoleculares, é uma única molécula. Quando a gente fala em polímeros, nós estamos falando em várias moléculas que se atraem, moléculas muito grandes, mas são várias que formam a substância polímero. Olha só. Pensa no polímero sempre como uma folha de sulfite. Então, se você tem aquele pacote de folha de sulfite, você abre o pacote, aquilo voa. Se bater um vento, então vai tudo embora. Por quê? Porque não há ligação entre as folhas. Elas estão umas sobre as outras, mas sem ligação. Então, um polímero que não tem ligação cruzada nenhuma, ele ficaria totalmente flexível e nunca voltaria à forma original. Quando um polímero tem um pouco de ligação cruzada, comparando com a folha de sulfite, seria você colocar cola, um pouco de cola entre as folhas. Elas vão se mover um pouco em cima uma das outras, mas não vão conseguir se desgarrar. E dependendo, podem até voltar à situação original.
quando você botar muita cola entre as folhas, elas não se desgarram mais. E se você colocar super bonder, aí é o seguinte, né? Se você colocar uma cola de alta intensidade entre as folhas de sulfite, se passar um furacão, ele vai levar o pacote de folha de sulfite inteiro, mas ele não deixa as folhas se desgarrarem, elas viram uma coisa só. É isso que você tem que pensar. Então, aquele polímero cheio de ligação entre suas moléculas, que são as ligações cruzadas, é um polímero de alta intensidade, e o que tem poucas é o de baixa intensidade. Lembrando que o que é uma ligação cruzada, hein? É quando você tem um átomo entre as cadeias que é capaz de fazer uma ligação com a de cima e uma ligação com a de baixo. Seria o político da química, né? Afinal, a política verdadeira é a arte de construir pontes. O plástico deve ser usado mais para os termoplásticos. E devemos evitar o uso plástico para os termorrígidos. Por quê? Porque eles não têm a plasticidade, o nome já diz. Mas há livros que vão dar essa definição aqui, ó. Plásticos são materiais que vêm de um polímero sintético, tá? Porque há polímeros naturais, e que possuem, né, essa propriedade de serem moldados. Então, veja, quem que pode ser moldado? Os termoplásticos. Os termorrígidos, depois de pronto, você não consegue mais moldar. Vamos deixar claro uma coisa. Você vai encontrar livro que vai dizer que plástico é sinônimo de polímero. Mas a definição moderna é quem que tem plasticidade? Por tudo que a gente acabou de falar das ligações cruzadas, o termoplástico. O termoplástico é um polímero que tem poucas ligações cruzadas ou nenhuma. Tá? O termorrígido, também chamado termofixo, ele não se encaixa com o termo. Bom, então, na verdade, embora eu tenha feito questão de repetir aqui sobre os termoplásticos, nós hoje temos como objetivo o estudo de polímeros na continuação da aula passada. Só uma coisa importante. Por que os termoplásticos eu tenho que repetir que eles têm cadeias lineares, né? Com poucas ou nenhuma ramificação? Você tem que lembrar que ramificação atrapalha a movimentação de uma cadeia. Então, para uma cadeia ela ter mais mobilidade, portanto, essa flexibilidade, menos ramificações, porque daí a cadeia ficando linear, ela terá atrações de Van der Waals muito legais entre as cadeias, e quando uma cadeia desliza sobre a outra, por não ter a ligação cruzada, o fato dela não ter ramificações faz assim, ó, você não tem ligação cruzada, a cadeia desliza uma sobre a outra, só que ela volta. Então, isso que é plasticidade, né? Você tem o deslizamento, mas você consegue moldar, porque há forças intermoleculares fortes. Não é a ligação cruzada, porque a ligação cruzada é o seguinte, a ligação cruzada ela é muito forte, então você perde a maleabilidade. Já a cadeia ser linear, repito para você, aumenta a quantidade de forças intermoleculares, porque as cadeias chegam mais perto umas das outras, se encaixam melhor, e isso aumenta a força intermolecular. Ele é o polímero de maior aplicação comercial, na pirâmide dos polímeros é a base, ele é o cara que está na indústria, ele é o cara que você tem que conhecer a fundo se for trabalhar no ramo, tá? Ele tem boa flexibilidade, tá? Ele é, veja só, subdividido em várias classes. Basicamente, os livros trazem o PEAD e o PEBD. Veja, por isso que eu frisei tanto essa coisa das ligações cruzadas. Ó. PAD, alta densidade, BD, baixa densidade. Então, polietileno de alta densidade e de baixa densidade. Não são tóxicos, só tem que tomar cuidado para ver que aditivo você usa na hora de formar esse polímero, né? Mas eles não são tóxicos, por isso que são tão usados em embalagens de alimentos e produtos farmacêuticos.
Olha aqui embaixo, tá? No passado, o polietileno era classificado pela sua densidade e pelo processo usado na fabricação. Atualmente, são mais apropriadamente descritos como ramificados ou lineares. Olha aqui, o polietileno antigamente era classificado pela densidade, mas veja bem, eu acabei de falar alta densidade, baixa densidade, PAD, PEBD, você vê na sacolinha. Então, esse antigamente é porque antigamente era mais, mas hoje em dia a indústria ainda faz muito uso dessa classificação. Agora, existe uma tendência dos polietilenos serem classificados como ramificados ou lineares. Então, a gente tá tendo uma mudança na classificação dos polietilenos. Por que isso? Porque daí você vai no ponto, você vai no cerne da questão. O fato de ser ramificado ou ser linear vai interferir diretamente nas forças intermoleculares. Isso daqui vale em diversas áreas aqui. Olha só. Se eu tenho uma cadeia linear, lembre-se que o carbono, a gente desenha, às vezes, numa linha reta, cabe tudo na mesma linha da folha, mas o carbono, quando ele só faz ligação simples, ele é tetraédrico. Depois eu mostro melhor isso usando o modelo molecular que já usei nas primeiras aulas. Você pode voltar naquela aula, no vídeo, e lembrar, né? Então, ele faz um zigue-zague. Quando você tem cadeias lineares, então a cadeia é um perfeito zigue-zague. A outra cadeia também, elas se encaixam perfeitamente. Se você colocar uma ramificação numa cadeia, você quebra essa ordem. Uma ramificação, ela tornará uma cadeia, veja, você tem aí uma substância com cadeias ramificadas. Então, cada uma das suas moléculas tem ramificação. Não há mais o encaixe. Quando você tenta encaixar uma molécula na outra, elas se distanciam. E quando a gente fala em força intermolecular, você tem que se lembrar que tudo isso nada mais é do que força eletrostática. E a força eletrostática, ela depende da distância. E ela diminui muito com a distância. Se você pegar um livro de física, vai estar escrito lá, força eletrostática igual a constante eletrostática vezes a carga de cada cara envolvido dividido pela distância ao quadrado. A força eletrostática ela é muito afetada pela distância, ela é distância ao quadrado. Ok? Isso significa que quando você aumenta um pouquinho a distância, a força intermolecular diminui muito. Por isso que d ao quadrado está no denominador da equação da força eletrostática. Só para lembrar vocês, força intermolecular, a gente fala tanto e tal. Pode ser o tipo que for, é força eletrostática, e força eletrostática depende da distância. Se você está pertinho, a força ela é muito mais intensa. O PEBD e o PEAD, grava isso, na indústria é o que mais se fala. Pega a sacolinha do mercado aí perto de você, vê lá o que está escrito, ok? Você já vai dar de cara com esse cidadão aqui. Agora, veja, existe o polietileno linear de baixa densidade, polietileno de ultra alto peso molecular e o polietileno de ultra baixa densidade. Aplicações do PEBD, filmes para embalagens industriais e agrícolas, filmes destinados para alimentos, líquidos ou sólidos, e filmes laminados, né, para alimentos. Embalagens para produtos farmacêuticos e hospitalares, brinquedos e utilidades domésticas, revestimento de fios e cabos usados aí na área elétrica, tubos e mangueiras. Por que esse cara é tão usado para fins farmacêuticos e fins alimentares? Porque ele tem baixa toxicidade. Agora, por quê? Porque ele reage com pouca coisa. Por quê? Porque ele não tem grupos funcionais na sua cadeia. Quando você pega um polímero de condensação, você lembra? Ele tem que ter 2 grupos funcionais, um em cada ponta. Vai ter sobra, vai ter sobra. E essa sobra de grupos funcionais vão ficar por ali perdidos. Você vai usar um polímero de condensação para conter aí um alimento, você pode ter contaminação. Um grupo funcional que ficou sobrando ali, o grupo funcional, ele está ali, ele é a parte ativa da química, né?
os grupos funcionais. Se ele encontrar outro grupo funcional que reage com ele, pronto, deu reação, deu subproduto, deu contaminação. Então é por isso que os polietilenos são tão importantes. Ele vem do etileno, tem lá a ligação dupla, quebrou a ligação, virou parafina, virou alcano, né? Quando quebra a ligação, ele vira um hidrocarboneto que só tem ligação simples. Ligação dupla, ligação tripla, são grupos funcionais. Por quê? Justamente por esse caráter de gerar reação química. Então, o grupo funcional é a parte ativa das moléculas. Você pega o eteno, né? O etileno, quebrou a ligação dupla dele, você quebrou toda a atividade dele. Aí você vai formar uma cadeia que só tem ligações simples, ela será parafínica. E por quê? O que quer dizer parafina, hein? Frisa bem isso aí. Para quer dizer pouco. Pouca afinidade. Parafina. Pouca afinidade com outras substâncias. Dá para reagir um alcano? Você sabe que dá. Existem as reações de substituição, mas ela precisa de alta temperatura e catalisador presente. Então, quando você chega no alcano, você chega na coisa menos reativa da química. Por isso chama pouco reativo. E por isso que aquela parte branca da vela é parafina. Porque ali teria que ser um material que queime devagar. Mas na alta temperatura da chama, ela vai queimar. Então, entenda, reage, mas é pouco reativo. Reage muito devagar. Tá bom? Já pensou se a vela fosse de papelão? O processo de produção dele envolve pressões elevadas e temperaturas elevadas. Você não pode passar de 300 graus na produção dele, senão o polímero que você gera ele se degrada imediatamente. Existem vários iniciadores usados na produção do PEBD, mas o principal continua sendo o velho e bom oxigênio. Tá? A reação é altamente exotérmica, como foi falado aí, precisa de alta temperatura e não é só precisar de alta temperatura, a própria reação libera muito calor, então é muito calor no meio reacional e há um custo muito alto para se trabalhar nessa situação. Quando você produz o PEBD, a natureza altamente exotérmica gera grande quantidade de ramificações na cadeia, tá? Polietileno de baixa densidade é um polímero parcialmente cristalino, como foi falado. Está aí a temperatura de fusão dele, 110 graus a 115 graus. E existe um aparelho, né, que é o que faz a espectroscopia na região do infravermelho. Esse tipo de equipamento é comum na química, tá, hoje em dia. Quando você faz um produto novo, você consegue analisar, assim, na escala de nanômetros, como é que ficou aquela molécula, né? Cuidado, hein? Muita gente fala muita besteira. O cara fala, se você olhar com um microscópio, você fala, não, microscópio eu não vejo. Pelo amor de Deus, não sei. Eu acabei de ouvir um vídeo sobre isso, o cara falando que olha no microscópio você vê os átomos. Para com isso, pô. Micro é dividir por 1 milhão. Para você chegar no átomo, você tem que dividir por 1 bilhão, aí você pega o pedaço e divide de novo por 1 bilhão, aí você pega o pedaço e divide de novo por 1 bilhão. Então, para de falar que a escala é microscópica, é nanoscópica, é femtoscópica. Olha só, esses aparelhos que conseguem enxergar a estrutura molecular conseguiram provar, tá, que o polietileno PEBD ele tem cadeias ramificadas. E a explicação disso é, como falei, a natureza altamente exotérmica. Essas ramificações são, na maioria das vezes, tão longas quanto a própria cadeia, hein? E aí a gente vai entender. Então, são cadeias que têm ramificações e ramificações longas. O que vai acontecer? As cadeias, a parte principal das cadeias, vai ficar tão longe uma da outra que não tem como você fazer ligação cruzada, a não ser em poucos pontos onde as estradas passam perto. Aí você consegue fazer que um átomo ligue as duas cadeias. Então é por isso que é PEBD, por isso que tem baixa densidade do quê? De ligação cruzada. Isso vai influir na viscosidade do polímero. Tá? Você pode provar isso comparando com um polímero que seja linear. O polímero linear é aquele que praticamente não tem ramificações.
então as cadeias deslizam facilmente. E você consegue, então, comparando, provar o quanto aquela coisa lá que está lá na molécula, na escala nanoscópica, interfere à escala macroscópica. A presença de ramificações diminui a viscosidade. Há também ramificações curtas no PEBD, mas lembre-se, principalmente são as ramificações grandes. Repare quanta coisa sobre o PEBD, devido à importância dele, né? Olha aí mais propriedades dele: alta resistência ao impacto, alta flexibilidade, boa processabilidade. Se o cara é menos ramificado, as moléculas não têm afastamento assim tão grande entre si, elas conseguem se aproximar mais. Além da força intermolecular aumentar, você consegue, então, até pelo fato da força intermolecular aumenta, as moléculas vão se aproximar mais ainda, e aí chega tão pertinho que você consegue que um determinado átomo, como o enxofre, por exemplo, faça uma ponte entre as moléculas, que é a ligação cruzada. Então, por isso que o PEAD ele terá mais ligações cruzadas, porque ele tem poucas ramificações. Tá? E aí, quando você tem muita ligação cruzada, a cadeia ela vai tomando uma forma cada vez mais fixa. Lembre, ligação cruzada vai formando um polímero termofixo. E é por isso que você vai chegar na cristalinidade. Porque o que é cristalinidade? Isso daí você sabe desde criança. Uma coisa cristalina é uma coisa que atinge uma forma mais rígida. Um estudo comparativo da estrutura cristalina dos polietilenos de alta e baixa densidade. A cada 100 átomos de carbono, você tem uma ramificação. No outro, a cada 73 átomos de carbono. Essa que é a informação mais importante. Segmentos entre as dobras contêm cerca de 100 átomos de carbono. Essa dobra é a ramificação. Então, você consegue ver que no PAD, o de alta densidade, você tem uma ramificação para cada 100 átomos e o de baixa densidade, uma ramificação para cada 73 átomos. Lembra que eu te falei que quanto mais ramificação, mais as cadeias vão ter dificuldade de se aproximar e menos ligações cruzadas. Portanto, quando você fala, ó, o que tem alta densidade contém cerca de 100 átomos de carbono entre as dobras. Ou seja, você tem um espaço muito maior sem ramificação. Então, as cadeias conseguem se aproximar mais e fazer ligações cruzadas. Então, você vai ter alta densidade de ligação cruzada. Agora, no de baixo, veja, são 73 átomos de carbono, você já chega a ter uma ramificação. Veja, existe um distanciamento, hein? Não é brincadeira. É próximo. A ciência foi até lá tirar a diferença ali de coisa de 30 átomos de carbono. Mas a questão é a seguinte: no PEBD, você tem mais ramificações que no PEAD. O que faz com que no PEBD você tenha menos ligações cruzadas. Veja a questão dos catalisadores. O Ziegler-Natta foi assim, né, no meio de dois cientistas, foi um catalisador revolucionário. E aí você conseguiu polimerizar as coisas usando pressões de 10 a 15 atmosferas, temperaturas de 20 a 80 graus. Gente, lembra lá no começo, não vou voltar agora no slide, mas que a gente estava falando de pressões altíssimas e temperaturas altíssimas. Daí você coloca um catalisador especial e revoluciona a indústria dos polímeros. Quanto mais cristalino, mais desvia a luz. Muito cristalino desvia muito a luz. E aí o material se torna translúcido. Enfim. Se você tem uma fase amorfa mais predominante, então você terá maior transparência. Tá? Essa é a realidade. Essa é a realidade dos polímeros em relação à transparência.
polímero será mais transparente se for pouco cristalino, o que significa ter poucas ligações cruzadas. O que nós dizemos na área dos polímeros, que o cara tem baixa densidade, que é o caso do PEBD. O PEAD é estável em soluções alcalinas, né, soluções básicas de qualquer concentração. Então, não precisa nem dizer, ele será usado para recipientes para conter bases. Não reage com ácidos orgânicos. Também não reage com HCl nem com ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico ele não pode ser armazenado em vidro. Então, aqui está a solução que foi arrumada, né? Ele é armazenado em PEAD. Resiste a soluções concentradas de ácido sulfúrico, mas sob elevadas temperaturas, o ácido sulfúrico reage vagarosamente com o PEAD. Conclusão, ninguém vai utilizar isso como frasco de ácido sulfúrico, mesmo porque o vidro serve para o ácido sulfúrico. Em relação à solubilidade, o PEAD ele não é solúvel na temperatura ambiente em solvente algum dos solventes conhecidos, tá? Mas em altas temperaturas, sim, ele se torna solúvel em hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos. Por que é tão importante isso? Porque você vai determinar que tipo de substância pode ser armazenada nesse tipo de polímero. A permeabilidade à água e gases é baixa, ou seja, então, se você usar como recipiente para conter alguma coisa, você sabe que essa coisa dificilmente vai entrar em contato com água ou com gases que estejam ao redor.